abra comigo em Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. Um texto bem conhecido e bem pregado aqui nessa igreja, mas eu sou obediente à voz de Deus, né? Se Deus mandou, eu faço, eu cumpro. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. E este, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tendo soldados às minhas ordens. E digo: este vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Pai, obrigado nessa noite pela oportunidade que o Senhor me concede de poder estar aqui na tua casa e junto com os meus irmãos aqui, ó Deus, compartilhar de uma reflexão, de um momento, ó Deus, onde nós podemos aqui ouvir a tua voz e ser abençoado. Se nessa noite tem pessoas aqui, ó Deus, precisando ser curado, que seja pelo poder do teu santo, poderoso nome, pois basta uma palavra, basta um toque do Senhor e o milagre acontece. Que através, Senhor Jesus, da fé de cada um, venha sentir e receber o que veio buscar na tua casa. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus por isso. Fale para quem está do seu lado: o Senhor é o que cura. Amém. A história dessa palavra, ela é muito interessante, porque havia em Cafarnaum, não é, um descantamento, não é, que tomava conta das portas e da entrada comercial. Cafarnaum, todos nós que lemos um pouquinho da palavra de Deus, era um local muito bonito, tinha um comércio de peixe, não é? Era um comércio muito, e as pessoas ali eram bem sucedidas. E esse homem, o centurião, era um homem que era bem visto, era um homem bem relacionado, não é? Era um homem que tinha sobre a sua guarda 100 homens. Era um homem que o rei, o tretarca, né? Herodes Antipos, ele estava na liderança, e ele tinha um exército de 6.000 homens, e um desses era um centurião. A palavra diz que esse homem, esse centurião que chegou até Jesus, que não chegou até Jesus, não é? Mas mandou amigos, mandou pessoas do povo de Deus para que fosse até ele. Esse homem, ele construiu uma igreja para o povo de Deus, com os seus próprios recursos. Então, era um homem bem relacionado, era um homem bem visto, era um homem bem amado. Como eu sempre falo aqui, que eu sou amado do Senhor Jesus Cristo nessa igreja, não é? Então, era um homem que tinha todos os recursos. Agora, presta bem atenção.
Quando esse homem se depara com o seu servo no estado que ele estava, eu acredito que todos os recursos foram gastos e ele já tinha feito de tudo. Naquela época, os romanos, eles não se davam com os judeus. Então, o relacionamento era algo difícil de se relacionar. Mas esse homem sabia, ele ainda não tinha nenhum tipo de contato físico, emocional. Ele só sabia sobre Jesus através das pessoas. E ele não tinha um contato direto. Mas ele sabia que era o único que poderia fazer o milagre da cura do seu servo. Agora preste atenção. Todos os servos eram tratados de maneira arcaica e difícil, porque os romanos eram colocados sempre como pessoas que metida besta. Você conhece uma pessoa metida besta? Conhece ou não? Ou só eu que conheço? Conheço algumas pessoas metida besta. Come sardinha e rota bacalhau, não é? Tem pessoas que caminham de uma maneira, se acham o tal. Tem pessoas que eu conheço que faria de tudo para passar por cima do outro. E esse homem aqui, que você já leu, esse centurião, esse foi um que tinha tudo, mas lhe faltava algo importante, que era a fé e o conhecimento da presença do Senhor sobre a sua vida. Ou seja, era um homem bem relacionado, era um homem que cuidava da guarda real, que cuidava dos postos, cuidava de tudo ali numa proteção. Agora, ele se vê com o seu servo numa situação difícil, situação essa que veio a colocar no coração dele, mas esse homem era bem visto, esse homem era amado, esse homem era cortejado pelas pessoas, dizendo assim, ali vai um grande homem, né? Agora, não poderia se dizer que era um homem de Deus, não era um homem entregue. Então ele estava ali, a cidade de Cafarnaum, não é? Era a sede do ministério de Jesus Cristo na Galileia. Era ali que Jesus estava, se aconchegava, estava na sua casa, bem dizendo assim de uma maneira, quando ele veio à terra. Era uma bela cidade, uma população rica, uma cidade movimentada. Era também aquele lugar onde tinha um centurião que correspondia, não é, à capital do exército ali naquele lugar. Amados, uma fé sincera causa grande impacto nas pessoas ao redor, impressiona até Deus a fé desse homem. Nós caminhamos e olhamos para muitas coisas da nossa vida, e todos nós que estamos aqui precisamos que as pessoas fiquem impressionadas com a presença do Senhor nas nossas vidas, porque só através de um impacto meu e seu é que realmente vai se fazer o diferencial no mundo, em tudo que nós vivenciamos. O porquê que o senhor está falando isso, pastor? Porque há uma necessidade das pessoas verem em mim, em você que está aqui nessa noite, que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, que você é um instrumento do Senhor Jesus Cristo para abençoar vidas. Irmãos, não tem mais tempo para brincar de ser servo de Deus. Ou você escolhe, ou você se coloca numa posição que Deus te escolheu, que Deus te curou, que Deus te tirou do império das trevas, como o pastor falou aqui, e trouxe para onde? Para a luz. Ou você vai olhar e não vai ver as coisas acontecerem. Esse homem, ele foi levado e motivado para pedir ajuda de quem poderia ajudá-lo. E essa ajuda só poderia vir de é o Senhor Jesus Cristo, que está aqui para nos abençoar. A pergunta que eu quero fazer a você: pode a fé de alguém granjear grande estima nas pessoas e arrancar elogios do próprio Deus? Pode, né? Eu queria analisar com você a principal características da fé verdadeira. Eu quero também 3 qualidades das pessoas que a
realmente a possui. 3 qualidades que são importantes para mim e para você, se realmente nós temos fé como a fé desse homem que foi admirado até pelo Senhor Jesus Cristo. Esse homem, ele já tinha feito de tudo, mas ele queria ver o seu servo, que ele poderia. Esse homem tinha vários servos. Esse aqui já está fraquinho, né? Vamos embora outro, não é assim que nós fazemos? Nós caminhamos de uma maneira, esse aqui já não dá mais um caldo para fazer as coisas, o outro está melhor. Nós caminhamos dessa maneira, e também isso, muitas vezes, nós caminhamos dessa maneira dentro da casa de Deus, nós caminhamos às vezes com os nossos filhos, nós caminhamos às vezes com o nosso relacionamento, acha que não dá mais para segurar as pontas, é melhor separar, é melhor cada um procurar o seu rumo, mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para estar na luz, na presença dEle e viver seguros nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Mas esse homem não conhecia Deus, mas ele teve uma atitude que todos nós precisamos ter diante das nossas lutas. A primeira lição que eu quero é: o centurião tinha uma boa reputação. Ele era o quê? Ele era um homem bondoso, muito estimado, e o que é mais importante na vida de um servo de Deus? Ele vivia na humildade. Ele tinha tudo para ser um homem arrogante. Ele tinha tudo para ser um homem das pessoas ao seu redor e ele dar ordens. Ele poderia ser tudo, mas um grande homem de Deus, repita comigo, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, vive na humildade da presença do Senhor Jesus Cristo, porque foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que Ele nos escolheu. Nós não podemos andar de qualquer maneira ou achar que nós podemos fazer qualquer coisa. Você tem que ser um servo, você tem que ser uma serva, que muitas vezes você vai se humilhar porque você quer andar com Cristo, você quer andar na presença de Deus, você vai deixar que as pessoas muitas vezes queiram te humilhar, mas os humilhados serão exaltados no nome de Jesus. A questão é que muitos não querem dar a cara a tapa. A questão é que muitas vezes nós entramos num ritmo espiritual, numa habilidade de conhecimento de tantas coisas, que nos tira a simplicidade, nos tira a humildade de muitas vezes saber que o outro errou com você, que o outro caminhou de uma maneira, e você se fecha, se bloqueia e não consegue enxergar. Nós estávamos aqui ontem, caminhada de fé, uma presença maravilhosa de Deus aqui, através dos louvores, através da palavra. O pastor que estava aqui pregando usou o livro de Filemão, que fala da questão do servo que foi devolvido, não é, a Paulo. Filemão foi devolvido devido àquilo tudo. Paulo poderia ter tido uma atitude, mas o que eu mais gostei do pastor falando aqui foi que o amor prevalece em todas as coisas. Quando alguém errar com você, quando alguém maltratar você, coloque o amor de Deus em primeiro lugar, acima de qualquer situação. Esse homem colocou o quê? Esse homem era um homem de reputação, mas ele era bondoso, muito estimado e humilde. Amados, era conhecido pela bondade do seu coração. Ou seja, todos nós precisamos ter um coração de servo. Glória a Deus, aleluia. Preste bem atenção, o escravo na época era considerado como um objeto. Era escravo. O centurião mandava, mas era considerado como qualquer um. Os romanos tinham a fama de serem, como eu falei, como servos, seres severos com seus escravos. Mas aquele homem, aquele centurião, tratava bem o seu servo, que era quase como um filho, a quem ele muito se estimava. Você já teve pessoas trabalhando na sua casa como eu? Uma das grandes coisas que as pessoas que trabalharam na minha casa era que eu nunca tratava a pessoa, nem eu deixava os meus filhos. Por exemplo, o meu filho mais velho, ele foi cuidado desde pequenininho por uma pessoa. E eu nunca ligava ou falava com ela assim, a minha empregada, a minha ajudante. E eu sempre tratei como se fosse uma pessoa da família. Em primeiro lugar, ela era cristã.
era uma serva de Deus. Ela estava ali prestando um serviço para abençoar quem? A minha vida. E às vezes as pessoas são assim, trata as outras com diferença. Às vezes, você mesmo que está aqui sentado, sabe que pode ser diferente com seu marido, sabe que pode ser diferente com a sua esposa, sabe que pode ser diferente com seu filho, sabe que pode ser diferente com seu patrão, sabe que pode ser diferente com seus inimigos, sabe tudo isso, mas não coloca em prática, porque muitas vezes o nosso coração está bloqueado e fechado para ver a cura de Deus. Acreditava aquele homem que Jesus poderia o quê? Curá-lo, e apressou-se. Se em buscar o Senhor, para quê? Para o seu servo. A bondade, disse alguém, guarde isso no seu coração, é uma das maiores virtudes das pessoas verdadeiramente convertidas ao Senhor Jesus Cristo. Porque quem tem a vida transformada, vive na bondade, não trama contra o outro, não tenta tomar o lugar do outro. Como o pastor falou aqui, essa igreja é uma igreja muito grande, tem espaço para quem quer trabalhar, quem quer fazer a obra de Deus, quem quer fazer a vontade do Senhor. Não precisa você almejar nada de ninguém, porque o que Deus tem para você é seu e ninguém tira. Se você não tem, é porque você precisa voltar a ter um coração voltado ao Senhor Jesus Cristo. O centurião era estimado pelos que o rodeavam. Olha que interessante. Todo mundo que via aquele homem era rico, não é? Poderia-se dizer, era um homem bem visto, era um homem que talvez era caridoso, era um homem que talvez alguém precisasse de algo, ele estava ali para estender as mãos. Assim, muitos de nós também somos assim. Às vezes fazemos isso também, isso é de suma importância para que você realmente tenha uma fé que venha impactar, não é você não, porque o seu nome já está escrito no livro da vida, mas nós temos que impactar o mundo, nós precisamos impactar as pessoas precisam ver que realmente os cristãos que servem a Deus com o coração sensível a ouvir a voz dele, faz a vontade de Deus e não fica buscando recompensas nenhuma, porque a minha recompensa e a sua recompensa já está lá no alto, no Senhor Jesus Cristo. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor e a Ele toda adoração. Ele não divide com ninguém, Ele é dele, eu sou dele, você é dele, e nós precisamos viver a cada dia dependentes do milagre do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Os anciões declararam que ele era digno, havia edificado, olha bem, com seus próprios recursos. É verdade que alguns romanos ajudavam os judeus. Agora, como é que eles faziam? Eles cinicamente, por um único objetivo, interesse do Estado. Mas esse homem, esse centurião, era um homem de fé e não um cínico. Quem vive na presença de Deus, vive na humildade, vive diante do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz aí mesmo, ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e voltando-se para o povo que lhe acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como a desse homem. É assim que o Senhor espera nos ver a cada instante. É assim que o Senhor espera ver os seus, que depende dele, que vive da graça de Deus, que vive entregando a sua vida ao Senhor a cada instante, a cada momento. Você erra, você caminha de uma maneira e o Espírito Santo vem e fala com você assim, ó, sai daí, vem para cá, eu te escolhi, você tem um chamado, eu te ungi, eu derramei do meu óleo sobre a tua vida. Você não vai ficar assim, peça perdão a Deus e volte, porque Deus vai te abençoar. A palavra diz que esse homem era humilde, não mostrou nenhum indício de orgulho por pertencer à alta cúpula romana. Tratava os outros com decência, não tratava com desprezo. Era considerado um homem que estava ali fazendo o quê? Fazendo o que era certo. Primeiro, ele e os anciões, ele mandou que fosse lá
para falar com Jesus. Ele não se sentia capacitado, mas ele sabia que Jesus Cristo poderia fazer um milagre na vida dele. Eu e você precisamos saber que Jesus Cristo é o único que pode fazer um milagre e abençoar a minha vida e a sua vida. Seu senso de indignidade, aqui esse homem, o levou ao princípio a não se aproximar de Jesus pessoalmente. Isto fica claro em suas palavras. Ele diz: não me julguei digno de ter contigo. Ele manda pessoas irem até Jesus e falar: eu não tenho coragem de chegar, porque eu não me sinto à altura de um grande homem como o Senhor, de ir até ao Senhor. Mas me dá uma única palavra, eu vou crer, eu vou colocar a minha fé, e eu sei que o milagre vai acontecer. Sabe o que isso me ensina? Que basta só uma palavra do Senhor Jesus Cristo e o milagre ocorre. Eu tenho uma prática aqui, falar com as pessoas da caminhada de fé, que quando você orar por uma necessidade, coloque a sua fé em prática e descanse, que no tempo de Deus o milagre vai acontecer. Porque às vezes nós estamos passando por um problema, não é? E achamos que Deus não está ouvindo. Aquele homem estava de longe, mas ele sabia que somente uma palavra do Senhor, o milagre poderia acontecer na vida dele. E é assim que nós vivemos a cada dia. Nós não sabemos o dia, nem a hora, nem o ano, nem os minutos que Jesus vai voltar, mas a palavra dele diz que ele vai voltar, ele vai vir me buscar. Ponto final. Eu vou crer, eu vou caminhar, eu vou viver o que Deus tem preparado para mim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou aonde? Coração humano. O que Deus quer fazer hoje na minha vida e na sua vida. São muitos, raros, amados, os casos de dirigentes, seres estimados, tanto por amigos como por inimigos, por pessoas de diferentes partidos, ideias políticas, não é? É difícil achar um professor que seja apreciado por todos os seus alunos, tanto aqueles que tiram boas notas, tanto aqueles que tiram mal notas. Tem aqueles que tiram mal notas, tem aqueles que tiram boas notas, mas cola, né? Eu já falei assim, quem cola não sai da escola. Acha que resolve. São poucos que pessoas que querem realmente saber e ter um toque da presença de Deus e ser abençoado. É raro encontrar dirigentes religiosos que seja apreciado por todos os setores da sua igreja ou da sua congregação. Muitas vezes, você que está aí, olha para nós aqui, os pastores, ver uma qualidade, ver um defeito, você escolhe quem você quer ouvir, você escolhe quem é isso e aquilo. Amados, se nós estamos na presença do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos escolher quem vai estar aqui pregando, nós não podemos escolher quem vai estar aqui falando alguma coisa. Nós precisamos estar por essas portas para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Para de escolher alguma coisa, a tua fé é para impactar as pessoas, porque você foi transformado, você foi alcançado, você tem o Espírito Santo de Deus, você é lavado e remido pelo poder do Espírito Santo para viver as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Então você tem que ser impactado pela presença maravilhosa de Jesus Cristo, que está aqui para abençoar você. Quem crê, diga amém. Amém. Outra coisa importante nesse homem era que a fé era admirada por Cristo Jesus. A base da fé do centurião estava em seu senso de indignidade. Diante de quem? De Deus. O versículo 3, 7 e 8 diz assim, ó: tendo ouvido falar a respeito de Jesus, não é? Enviou-lhe alguns anciões dos judeus e pedindo-lhe que ele viesse curar o seu servo. Ele não tinha intimidade com Jesus. Ele ouviu, tendo ouvido falar. Olha que interessante. Nós lemos a palavra de Deus, nós dobramos os nossos joelhos, nós cantamos louvor, e muitas vezes o Senhor está falando conosco, mas nós não estamos entendendo nada, porque nós estamos fechados. Esse homem não, tendo ouvido falar, ele diz: aí está um homem
que pode fazer um milagre na minha vida, na vida do centurião que está ali. O versículo 7, ele diz assim, ó: por isso eu mesmo não me julguei digno de ir a ter contigo, porém manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Versículo 8: porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele faz. Esse homem entendia que mesmo ele sendo uma autoridade, tinha uma autoridade muito maior que poderia fazer um milagre na vida dele, era Jesus Cristo. Ele é o único que pode fazer algo para nos abençoar. Porque muitas vezes nós falamos isso, né? Estou passando por uma situação, estou passando por um momento, quem vai me ajudar? Vai primeiro ao Senhor, meus irmãos. Peça primeiro a Deus. Não olha para a pessoa e diz assim, não, eu senti no coração, vou pedir o pastor Marco Awad, que eu sei que tem dinheiro. Não é carne não, Deus pode falar contigo mesmo, entendeu? Não é? Mas primeiro você pergunta a Deus, Senhor, eu vou mesmo? Porque o pastor Marco Awad tem cara de pão duro. É isso mesmo? Né? Quando Ananias foi até Paulo, lembra? Né? Atos. Ele teve dúvida, porque ele sabia quem era Paulo. Ele sabia que aquele homem era um homem perigoso, ele teve medo. O Senhor mandou que ele fosse. Esse homem é para minha honra. Esse homem é um escolhido. Esse homem você pode ir lá, colocar a mão e abençoar a vida dele, porque ele vai ser um instrumento para abençoar a minha vida. Em todos os momentos, amados, os mundos foram formados pela palavra de Deus. Hebreus 11:3 diz isso. E assim, uma cura pode ser produzida por uma simples palavra. Deus falou e a luz apareceu. Sua palavra não pode voltar vazia. Se Deus falou, se Deus deu uma palavra para você, ela não vai voltar vazia. Deus vai responder as suas orações. Deus vai responder o seu clamor. Deus vai responder o seu gemido. Deus está te vendo. Ele está te acompanhando. Você lembra daquela mulher que chegou até Jesus, se eu não me engano, Mateus capítulo 15, e ela chegou, Jesus passando, não é? E ela começou, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está como? Está endemoniada. Jesus não dá uma palavra para aquela mulher. Os seus servos chegam até Jesus, despede-a. Deixa essa mulher para trás. Aleluia. Jesus nunca vai nos deixar para trás, amado. Ele sempre vai ter uma palavra. Jesus chegou até aquela mulher. Jesus deu uma palavra. Posso tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos? Aquela mulher colocou a fé dela em prática naquele momento. Aquela mulher colocou o coração porque ela sabia que ali era o único que poderia fazer um milagre para a vida dela, para a filha dela. E ela precisava. Como o centurião, que também precisava, essa mulher foi até Jesus e ela deu uma resposta para Jesus. Senhor, até o que cai da mesa, os cachorrinhos comem. Jesus foi e abençoou a vida daquela mulher. Aquela mulher não estava com a filha, mas quando ela chegou até lá, o milagre da cura aconteceu. Você pode estar diante de uma luta, você pode estar diante de um problema, mas basta uma palavra do Senhor nessa noite e o milagre sai, o milagre acontece. Deus toca em você, Deus abençoa a tua vida, Deus cura você, porque você está debaixo de uma palavra, não palavra de maldição, não palavra de medo, mas pela palavra do Senhor Jesus Cristo para nos abençoar. O grande mistério está... Lembrei até do comedor de farinha agora. O grande mistério está quando eu ouço a palavra do Senhor Jesus Cristo, coloco no meu coração, não tenho dúvida que Deus pode fazer um milagre, que Deus pode fazer a diferença. Não é amanhã não, meus amados, é hoje. É hoje que Deus pode fazer um milagre na sua vida.
No versículo 7, demonstra mais do que qualquer outra a base e a qualidade da fé de um centurião. Uma palavra. O centurião reconhecia em Jesus um homem dotado de imenso poder e autoridade. Uma ordem dada à distância seria o suficiente. Quando você reconhecer que o Senhor é o único e suficiente Salvador da sua vida, basta. Se Ele falou, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Agora, eu preciso andar e confiar no poder do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo a cada dia na minha vida. A cada dia, a cada momento. Algumas pessoas, amados, foram abençoadas, sabe por quê? Por exercerem a mesma fé em circunstâncias similares, tanto dessa mulher como a do centurião. Lembra de José? Colocado num poço. O Senhor estava distante dele ou estava presente ali? O Senhor nunca vai estar distante de todos nós. Lembra de Jonas quando estava na barriga da baleia, no grande peixe? Se era um tubarão, se era uma baleia, se uma foca. Lembra? Ele estava distante ou estava perto? Lembra de Paulo quando estava no cárcere? Lembra quando Moisés estava ali diante do mar para atravessar? O Senhor estava perto ou estava distante? Não importa aonde Ele estiver, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele está em todos os lugares. Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você, porque quem está com Cristo Jesus tem a unção do Senhor e ser abençoado. Requer de mim e de você nunca achar que o Senhor está distante. Ele não está distante, Ele está pertinho de você. Você pode sentir a presença do Espírito Santo, porque você é templo do Espírito Santo de Deus para adorar. Mas esse homem, ele não estava perto de Jesus, mas o coração dele sim estava. Ele foi tocado, ele foi abençoado pela presença maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi e falou com esse homem: eu não vi fé maior em todo o meu povo como a desse homem. Todos nós somos pecadores em nossas obras de justiça própria. Não há nada que nos recomende a Deus. Guarde isso. Mas se tivermos consciência de nosso completo desamparo, sentiremos a necessidade do poder redentor de Cristo Jesus. Guarde mais uma coisa: renunciando toda a confiança própria, podemos olhar para a cruz do Calvário e dizer: o preço do resgate eu não tenho, mas a tua cruz, prostrado, me sustém. Ou seja, você não tem mais como pagar o preço da redenção, porque já foi pago o alto preço por mim e por você. Mas eu posso estar de joelhos na cruz do Senhor Jesus Cristo, arraizado ali com o Senhor a cada instante, e Deus vai me abençoar, me capacitar a cada dia a estar firmes e seguros na presença do Senhor. Então, não largue a tua fé. Vai impactar as pessoas, vai impactar a sua família, vai transformar as pessoas através da tua fé, da sua conduta, da sua total confiança no poder soberano do Espírito Santo, que cura, que restaura, que coloca de pé. Muitas vezes nós estamos assim, precisamos tomar um balanço, dar uma sacudida. Queremos tantas coisas de Deus, mas não queremos fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é que você quer? O que é que você precisa? Precisa mudar os seus pensamentos, precisa sair da murmuração, precisa sair do medo. Coloca a mão no arado, vai em frente. Preguiça não é coisa de cristão.
Cristão frouxo não faz a obra de Deus, que tem medo de tudo, não nervoso com certas coisas. Deus está falando, Deus está dizendo. Aquele homem poderia muito bem ficar parado. Ele não foi porque ele não se achou capaz. Mas a diferença dele para todos nós aqui é que aquele homem não tinha vida com Cristo. E eu tenho, você tem. Ele pagou por mim e por você, então eu preciso adorar, eu preciso viver, eu preciso abrir mão. Olha para a sua vida, olha para o seu caminhar. Quantas coisas Deus já fez na sua vida para te abençoar. O que mais você precisa é adorar esse Deus, é viver esse Deus, é se alimentar desse Deus maravilhoso. Está na hora, irmãos, de parar e escolher que realmente qual o Deus que eu estou servindo. Os meus recursos não podem me tirar a vontade, a alegria de ter Deus. Porque esse homem, ele tinha todos os recursos, ele tinha tudo. Mas tem coisas na nossa vida, tem momentos ou enfermidades ou lutas que o dinheiro não compra, o dinheiro não resolve. O que você tem não resolve. O que resolve é colocar a vida diante de Deus, adorar o Senhor Jesus Cristo a cada instante. É como a palavra de Deus diz: filho meu, guardas as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus ensinos, ata os dedos e escreve na tábua do teu coração. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vem sobre ti. Talvez você diga assim: pastor, por que todas as vezes o Senhor repete isso? É porque essas palavras, elas ficaram gravadas na minha vida nos piores momentos que eu passei na minha própria vida. E eu nunca mais esqueci esses versículos. Que quando eu vivi numa situação difícil, somente a palavra de Deus e a oração era a única coisa que eu tinha para receber o milagre do Senhor. E Deus fez, e Deus transformou. Eu estou de pé na presença de Deus. Eu posso passar por lutas, eu posso passar por aflições, mas eu tenho bom ânimo, que o meu Deus está comigo. Eu posso passar por essa situação difícil, mas o meu Deus está comigo. A luta está grande, mas o meu Deus está comigo. Eu não tenho isso, mas o meu Deus está comigo. Eu estou passando por isso, mas o meu Deus está comigo. A luz do Senhor vem sobre a minha vida. Eu estou vivendo o amor de Deus, eu estou vivendo o milagre de Deus, eu estou vivendo na presença do Senhor Jesus Cristo. É assim que a igreja vive, é assim que a igreja tem que andar, é assim que você tem que viver todos os dias da sua vida, para adorar e bendizer o nome do Senhor. Hoje, podemos a cada instante aprender que a verdadeira fé não é uma teoria, mas se manifesta em nosso relacionamento, sabe como? Com o nosso Deus e com os nossos irmãos. Viver isolado, viver longe. Aquele homem tinha tudo. Ele preferiu, mesmo ser um homem bem sucedido, de ter todas as coisas, ele preferiu andar e se relacionar com todas as pessoas. Por quê? Porque ele queria impactar. Eu e você que estamos aqui, precisamos impactar as pessoas de outras religiões, pessoas que não conhecem a Deus, de todas as religiões, seitas, o que for. Estou dizendo para você ser amiguinho, né? Você precisa ser amigo de Deus, mas você precisa impactar uma geração que está morrendo, que está precisando de mim, de você, de abrir mais os lábios e ser um instrumento de Deus para abençoar outras vidas. É bom ficar na casa de Deus sentadinho lá, luz, tudo, legal, show. É muito bom. Mas lá fora tem uma geração perdida que precisa ouvir minha voz, que precisa ouvir desses meninos que tocam aqui, toca lá fora, que precisa ver de músicos, cantores, diáconos, auxiliares, pastores, abrir os lábios para que outras pessoas também estejam aqui sentadas nesse lugar, porque elas precisam ouvir a voz de Deus. Ser crente de banco não vai te levar para o céu não, mas ser um crente que vai lá fora, lança o anzol, lança a vara e traz pessoas para o reino de Deus, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. É assim, pastor? É. Lembra que o bicho falou aqui domingo? Acho que foi domingo, não sei. Sobre essa questão que todo mundo acha que é só o pastor que tem que pregar, né?
Não, todos nós, porque todos nós somos servos de Deus. Você quer impactar que geração? Eu fico lembrando do meu tempo aqui, não é? Que não volta mais. Tempo de retiro, como é que era? Quem pegou o Silvio, pegou a Paola também. Nosso tempo de retiro, como é que era? Se é panela, faz um monte de coisa, não é? E a gente tinha uma comunhão tão boa, que um impactava o outro, a presença de Deus, né, Senhor? Era tão bom. Tinha problemas, amados, pra caramba. Mas tinha uma comunhão tão maravilhosa, que a gente chegava no final do dia do retiro, a gente estava esgotado, mas por dentro, a alegria da presença do Espírito Santo não tinha outra coisa. Então, você quer impactar, coloca a tua fé em prática, porque Deus vai nos usar ricamente para o crescimento da igreja. Queria que você ficasse de pé comigo nessa noite. E que o Espírito Santo do Senhor, nesses poucos minutos que nós temos, toque em você. Toque em você. Para quê, pastor? Para que nessa noite você não seja impactado com os meus gritos, que não resolvem nada, mas que você seja impactado, porque o Espírito Santo de Deus falou com você nessa noite, que o Espírito Santo de Deus te incomodou nessa noite, que deu aquela dor dentro de você, dizendo assim, ó, eu não posso mais viver assim, eu não posso caminhar dessa maneira, eu preciso fazer a vontade de Deus, eu preciso fazer a obra de Deus, eu preciso me converter, eu preciso mudar as minhas atitudes, eu preciso sair da zona de conforto e ver o milagre do Senhor Jesus Cristo. Às vezes, amados, o milagre já chegou e você não alcançou ainda, porque você não botou a sua fé em prática e não ouviu o que o Espírito Santo falou com você. Feche os teus olhos nesse momento. Pastor, o senhor está falando de uma maneira para poder... Não, eu estou exortando você, porque quando eu estou exortando você, estou exortando a minha própria vida, porque eu preciso sair do medo, eu preciso sair de muitas coisas, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Pai, obrigado nessa noite pelos teus filhos, pela tua presença aqui na vida de cada um. Meu Deus, o Senhor conhece as lutas, o Senhor conhece as aflições de cada um dos teus filhos, o Senhor sabe que cada um tem passado, tem vivido, mas nós cremos, Senhor Jesus, que nós podemos ser impactados através da nossa fé com a tua presença, com a tua cura. Que não vai ser somente na vida daquele homem que pediu sobre o seu conservo, mas também vai ser na nossa vida. E o milagre acontece hoje. Se você está aqui nessa noite, precisa de um milagre, você não vai sair do seu lugar. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos e você cresce que o Espírito Santo de Deus está aqui para abençoar a sua vida, que o poder de Deus está aqui tocando em você e te abençoando. Senhor, eu te peço nessa noite que o teu milagre ocorra, aleluia, que o teu poder seja manifesto naquele que levantou uma das suas mãos, dizendo, Pai, eu preciso mais de ti, eu preciso mais da tua presença, eu preciso sentir mais o teu toque, o toque do teu Espírito Santo. Que eu seja como esse homem, ó Deus, que foi de encontro, mas não se achou digno, mas eu posso me humilhar na tua presença. Por isso eu te peço nessa noite, ó Pai, toca e abençoa a cada um dos teus filhos, que nenhum dos teus filhos que levantou a mão nessa noite deixe de receber a cura do Senhor Jesus Cristo nessa hora. Coloca a tua fé, coloca o teu coração, coloca a tua vida diante do altar do Senhor Jesus Cristo. Que o milagre aconteça hoje, nessa hora. Que a manifestação da tua graça venha sobre cada um de nós aqui nesse lugar, Pai. Te agradecemos, Espírito Santo, porque nós temos a certeza que quando nós caminhamos na tua luz, quando nós colocamos a nossa fé em prática, o Senhor faz a diferença para nos abençoar, Pai. Por isso eu te peço que a tua igreja sinta, que haja um renovo, que haja um cuidado do Senhor sobre nós, que nós possamos abrir o nosso entendimento, abrir a nossa vida, abrir o nosso coração, Pai, para te adorar, para bendizer o teu nome.
Oh Senhor, esse nome que é digno de toda honra, toda glória. Meus irmãos, levante as mãos nessa noite. Deixe somente o Espírito Santo de Deus curar pessoas nessa noite. Deixe que o Senhor cuide de você nessa hora. Deixe que o mover das águas do Senhor venha tirar você dessa situação que você está vivendo, para que você viva adorando ao Senhor. Deixa nessa noite, porque o Senhor está aqui, a presença de Deus está aqui, o milagre de Deus está aqui. Você é o milagre do Senhor. Você é o milagre do Senhor. Louvado seja a tua presença, Pai. Glorificado seja a tua presença. Que seja uma noite